Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. É um prazer me reunir com vocês aqui como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Agradecendo aí aos amados irmãos que os novos inscritos que estão se inscrevendo aí no canal e estão acompanhando aqui a nossa pregação, da qual é espiritual. E hoje eu gostaria somente de bater um papo com os evangélicos e todos os religiosos que não entenderam ainda a Bíblia e que ainda vivem servindo a homens, tendo a sua igreja, tendo o seu pastor, quando na verdade tudo isso daí é um engano, e que a igreja somos nós e o nosso pastor é Cristo, e tudo em nós é Cristo, porque Ele é Espírito e habita em nós. Então, meus amados irmãos, hoje eu vou dar como tema aqui dessa palestra esclarecimento aos evangélicos. Porque, infelizmente, eu tenho recebido alguns comentários, algumas perguntas aqui nos meus vídeos, de pessoas que são evangélicas e que são religiosos e que não entenderam ainda o ministério do Espírito, do qual nós temos que viver somente por fé, e que nós somos a igreja e que temos que crer que Deus, Ele já fez todas as coisas e é para a gente viver somente por fé. Não é para você fazer nada, não é para você ter obra. Então, Lira, o que você quer explicar na verdade? Olha, o que eu quero fazer alguns esclarecimentos, para os irmãos, é que, infelizmente, a religião, todo o tipo da religião, da qual todos nós somos vítimas, e que na verdade nós nunca servimos a Deus, e que nós passamos a nossa vida inteira servindo somente a homens, e que eu fiz isso durante mais de 40 anos. Entende, meu amado? Eu conheci a graça de Deus em Cristo, está com pouco tempo. Está com uns 2 anos só, meu amado. E que eu entendi, eu criei e comecei a pregar. Então, o esclarecimento que eu vou dar aqui é leitinho, mas infelizmente, nunca que nós comemos no sistema religioso uma comida sólida. Para os chamados cultos das religiões, principalmente das evangélicas, da religião evangélica, é sempre a mesma coisa. Entra ano, sai ano, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é sempre a mesma coisa. Não anda, não anda para frente nem para trás, e você morre e nunca consegue nada. Você passa a vida inteira fazendo campanha, dando dinheiro pro ladrão, esperando Jesus voltar, quando ele já está dentro de você, que é o que diz o Evangelho. Você vai para a igreja com medo de perder a salvação, com medo do diabo, com medo de Jesus voltar e você ficar. Ir para lá para ser salvo, porque você não entende ainda que pela graça você já é salvo, que é o Espírito. Você vai para aceitar Jesus, quando em Efésios 1,4 diz que Ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, porque Deus, Ele não é nosso Pai, o nosso Pai é o marido da nossa mãe, e Deus é Pai dos Espíritos, que estão aqui numa participação comum de carne e sangue. Então, olha, eu quero dar as explicações aqui para
os evangélicos te explicando o que foi a antiga aliança e para quem foi a antiga aliança, entende? E Deus se manifestou duas vezes na antiga aliança, na primeira aliança, e que nós não fomos incluídos na primeira aliança, meu amado. Eles nos enganaram e continuam enganando. Por que, Lira? Porque eles só pregam a primeira aliança. Eles só pregam o ministério de condenação e morte, que foi a lei de Moisés, que não existe mais. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E que nós, gentios, nós só fomos incluídos na segunda aliança, ou seja, no ministério do Espírito, viver só por fé. Fé em quê? Nas obras de Deus, na escatologia consumado. Tetelestai, que nunca nos explicaram, do qual ele falou lá na cruz, está consumado, é que Deus já fez tudo. E é para nós viver somente por fé. E ele revelou a Paulo as 14 epístolas de Paulo, onde é a segunda aliança, da qual é o nosso testamento. O Novo Testamento que nós nunca abrimos por causa do cão. Por causa do cão guloso, meu amado, nós não conhecemos o nosso direito a Deus. Que ele já fez tudo por nós e é para nós viver somente por fé nisso. E Lira, onde é que eu encontro? De Romanos a Hebreus. Entende, meu amado? Então, o que foi, Lira, a antiga aliança? Vou te explicar, olha. A antiga aliança foi a primeira manifestação de Deus espiritual somente para Israel, que vai de Gênesis a Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, Deus, ele se manifestou espiritualmente somente para Israel, e ele falava através de nuvens, ele falava através de uma salsa pegando fogo, que ele falou com Moisés, entende? E que ele falava com os profetas, e os profetas escreviam aquilo que ele manifestava a eles. Então, olha, o Deus de Israel é de Gênesis a Malaquias, e ele falava com os profetas e os profetas escreviam, entende? E passando a manifestação de Deus como Espírito somente, né? Veio a segunda manifestação de Deus ainda na antiga aliança. Até aí nós, os gentios, os brasileiros, nós não fomos incluídos. Mesmo porque nem o Brasil não existia, meu amado. Nem o Brasil não existia. Esse mundo aqui é o mundo que já passou. Entende? É o que já se cumpriu. Então, ainda na antiga aliança, veio a segunda manifestação de Deus como Filho. Então, presta atenção. Deus, ele se manifestou na antiga aliança, na primeira aliança, primeiro espiritualmente. E ele falava através de nuvem, através de salsa. Ele falava com os profetas, e os profetas escreviam. Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc. Entende? Davi, Salomão, e o resto vocês já sabem. Então, essa foi a primeira manifestação de Deus. Então, depois da manifestação de Deus como Espírito, como Deus de Israel espiritual, ele deixou de existir. O Deus de Israel espiritual, ele deixou de existir. Eu estou levando esse entendimento para vocês, porque muito dos evangélicos pensam que é três deuses, que é Deus Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo. Não é, meu amado, é só um. O que houve foi manifestações. Então,
Quando acabou a manifestação dele como Deus de Israel espiritual, esse Deus deixou de existir como espírito e passou a ser quem? Passou a ser o Filho. Ele deixou de ser o Deus espiritual e passou a ser Deus carne. Passou a se manifestar em carne como Filho. Como está escrito lá em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Qual foi a plenitude do tempo? A manifestação de Deus de Israel como Espírito. Passou essa manifestação. Então, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Qual lei, Lira? Não é a lei do Brasil, meu amado. É a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, que infelizmente os evangélicos ainda estão vivendo. Uma mentira, um engano, porque não existe mais. Então, Jesus de Nazaré, ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei. Lira, quem é que estava sob a lei? Somente os judeus. Somente os judeus viviam de obras, que era a lei de Moisés. E o teu cão, até hoje, te enganando, ele prega o quê? Só a antiga aliança, só a lei de Moisés. Só prega engano, meu amado. É isso que eu quero tentar fazer com que vocês entendam. Então, vendo, porém, a plenitude do tempo, então Deus deixou de ser o Deus espiritual de Israel, adentrou no ventre de Maria, se fez carne e habitou entre os homens. Aonde, Lira? No Brasil? Não, em Israel. Somente para Israel. Então, olha, a segunda manifestação do Deus de Israel, que não foi para nós, que nós nem existia, e que, na verdade, nós somos gentios e não fomos incluídos na primeira aliança, todo o mundo com exceção de Israel, ou seja, o mundo inteiro daquela época, somente Israel foi escolhido por Deus para ser seu povo, um povo exclusivo seu, entende? Então, a segunda manifestação do Deus de Israel foi o que, Lira? Como filho, como carne. Então, ele se manifestou como Deus de Israel, como filho em carne, Jesus de Nazaré, onde ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. Entende? Então, Deus se manifestou espiritualmente para Israel, falou aos profetas, os profetas escreveram, depois ele se manifestou. Aliás, ele deu a lei para Moisés, né? E depois ele se manifestou como filho, como carne, como homem, como nós. E veio fazer o que, Lira? No cumprimento da lei de Moisés e dos profetas. Como assim, Lira? Aquilo que os profetas anunciaram, Jesus de Nazaré veio cumprir, que era Deus. Jesus de Nazaré era Deus, só que era a segunda manifestação em carne. Entendeu, meu amado? E ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. Então, e os discípulos de Jesus, do qual ele escolheu 12, né? Que ele escolheu 12 discípulos, do qual ele disse que um deles era o diabo, que foi quem o diabo? Foi o diabo do teu pastor? Então, o diabo do teu pastor não existe, meu amado. O diabo da Bíblia, eu já preguei para vocês, explicando o que era, né? Que isso são linguagem de figuras, do qual somente os judeus entendem. Então, ele escolheu 12 discípulos, e esses discípulos passaram
a viver com ele, com Jesus de Nazaré, e eles escreveram a história de Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei e dos profetas. E Lira, quais são esses livros que os discípulos escreveram? Mateus, Marcos, Lucas e João. Que na tua Bíblia, na Bíblia de vocês evangélicos, de vocês católicos, de vocês religiosos de uma maneira geral, depois de Malaquia, esses cães, esses cãólogos, esses doutores em teologia, eles pegaram um papel aí e botaram Novo Testamento. Pra quê, Lira? Só pra te roubar, pra te enganar, pra não pregar o verdadeiro evangelho. Por que, Lira? Porque, meu amado, não vai passar mal não. Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Não é evangelho. E é o que, Lira? São livros históricos, do qual conta a história de Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei e dos profetas. Entende, meu amado? E que esse papel do qual botaram aí na tua Bíblia depois de Malaquia, se você quiser viver a verdade de Deus, você pega e rasga, porque a minha eu já rasguei. Que isso aí é uma mentira. Por que, Lira? Vou te dizer. Eu vou te dizer, porque o teu cão nunca vai te dizer isso. E que você, né? Isso é uma coisa tão simples que todo mundo entende, mas só que nunca foi dito. E eu vou dizer agora. Olha, o que é que dá origem, o que é que dá validade a um testamento? O que é? A morte do testador. Então, meu amado, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus de Nazaré, o testador, ele está vivo ou ele está morto? Ele está vivo, meu amado. Ele está vivo. Então, isso aí é um engano, é uma mentira desses cães para enganar as pessoas. E enganaram. Porque todo religioso hoje diz que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Aí vive nessa coisa, nessa loucura. Como assim, Lira? Querendo fazer o que Jesus já fez. Só não quer ser apedrejado, só não quer ser levado mãozada na cara, só não quer ser cuspido, só não quer ir para a cruz, só não quer levar prego na mão, não quer tomar vinagre. Mas esses cães, eles dizem que tem que se batizar porque Jesus se batizou. Meu amado, o batismo de João Batista era para arrependimento. Então, Jesus se batizou se arrependendo de quê, meu amado? De quê? Meu amado, o batismo de João Batista era um batismo transitório. Porque na lei tudo era sombra. E que era somente para eles, para os judeus. Enquanto no ano 70, o Filho do Homem voltasse como juiz e cumprisse todo a antiga aliança. Como assim, Lira? No cumprimento de Daniel 9:24, para a queda do templo, e para Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração. Qual geração? Do ano 70. Entende, meu amado? Então, meu amado, levando ao teu entendimento, ao teu pai, o teu pai, ele tem 20 casas. Ele fez um testamento. Então, o teu pai está vivo. Você pode vender essas casas? Você pode assumir essas casas? Claro que não, meu amado. Esse testamento do teu pai, ele não tem validade. Por que, Lira? Porque o teu pai está vivo, meu amado. Mateus, Marcos, Lucas e João, viu, cãólogo? Viu, ô cabeça seca? Chapéu grande?
Você aí, que é mal até no nome, meu amado, deixa de enganar o povo, meu amado. Deixa de enganar o povo, seus cães. Então, meu amado, a terceira e última manifestação de Deus foi quando, Lira? Em espírito e em verdade. Como? No Novo Testamento. Depois do ano 70. Depois do ano 70, tudo lá em Jerusalém, né, foi consumado. Foi derrubado o templo. E quem foi que passou a ser o templo? Nós. Que ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas eu vou preparar morada. Eu vou preparar morada. Entende? Quais são as moradas, meu amado? Quais são essas moradas que ele ia preparar? Nós, meu amado. Nós somos a morada de Deus. A terceira manifestação de Deus, ele passou a ser Deus único, né? E passou a fazer morada em nós. E isso foi quando, Lira? Pós anos 70. Com a consumação total da escatologia consumada. E nós somos o que, Lira? Nós somos templo e morada dele. Ele mora em nós, ele habita em nós. Nós somos o santuário dele. Você entendeu, meu amado? Que não é 3 Deus, são 3 manifestações. E que, meu amado, a terceira manifestação de Deus e última foi espiritual e para sempre. E aí se deu validade o Novo Testamento revelado a Paulo, né? A qual ele as escreveu e que são 14 epístolas de Romanos a Hebreu, o ministério do Espírito, onde você tem que viver e discernir as coisas de Deus espiritualmente. Não tem nada palpável. Não tem nada tangível, não tem nada visível a olho nu. Meu amado, como que o evangélico pode dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, se ele é espírito, meu amado? Se ele é espírito. E Lira, por que nós fazemos isso? Porque, meu amado, vocês só dão ouvido ao cão guloso. Vamos acordar, meu amado, vamos acordar. E vamos começar a entender as coisas de Deus, para que Deus está irado com nós. Deus está irado com o mundo inteiro. Porque todo mundo, né, tá falando para os seus filhos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Meu amado, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele já nos abençoou, meu amado. Tudo já está consumado. E Lira, e como é que é para me falar pro meu filho? Deus te abençoou. Por quê? Porque quando tu fala Deus te abençoe, tu tá chamando ele de mentiroso. Dizendo que ele não fez nada. Que é o que os evangélicos fazem. Os evangélicos estão querendo fazer aquilo que Deus já fez. E ao invés de eles engrandecer o nome de Deus, agradecer e viver essa coisa maravilhosa, não, eles vivem servindo a igreja do cão, que é empresa para roubar, e não levam o entendimento que ele é a igreja de Cristo, e que ele está ligado à cabeça, que é Deus, meu amado. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Tudo é Ele. E para Ele. Entende, meu amado? Então, meu amado, dito essas coisas, amanhã a gente vai pregar. Vamos ter outro tema. Eu queria só levar esses esclarecimentos, pedindo para você compartilhar esse vídeo. Se inscreve aí no canal, dá uma força aí para esse canal crescer e que outras pessoas venham ter o entendimento do verdadeiro evangelho. Te agradeço aí os novos inscritos, graça e paz, e
uma noite maravilhosa.